A paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Aqui quem fala é teu amigo, evangelista Alexandro Nascimento. Hoje eu quero estar falando aqui sobre um assunto muito importante, baseado no livro de Zacarias, capítulo de número 8 e versículo 13, a qual o tema subordinado é: aproveite a segunda chance de Deus. Em Zacarias, capítulo de número 8, versículo 13, está escrito assim: E há de acontecer, ó a casa de Judá, a casa de Israel, que assim como foste maldição entre as nações, assim vós salvarei e serei bênção. E não temais, e sejam fortes em vossas mãos. O livro do profeta Zacarias é uma das passagens bonitas da Bíblia, a qual eu faço questão de mencionar. Para mim, aqui quando é explanado as palavras do Zacarias, nós podemos aqui fazer uma grande analogia da segunda chance, ou seja, daquilo que Deus muitas vezes nos proporciona. E muitos homens, como eu digo homens em geral, o ser humano, ele desperdiça as oportunidades que Deus dá para ele. Ou seja, a segunda chance que Deus dá para o homem após muitas vezes cometer algum pecado, alguns delitos, ou até mesmo algo que desagradou ao Senhor dos Exércitos. Nós teremos uma maior compreensão do livro da Bíblia quando conhecemos o seu fundo histórico. E todas as vezes que lemos o livro de Ageu, Malaquias, Zacarias, nós devemos aqui imaginar um povo sendo repatriado, voltado a um cativeiro, vindo ao retorno da sua pátria. Então, todas as vezes que você lê esses capítulos, na verdade, esses livros de Zacarias, Malaquias, você vai entender que eles foram contemporâneos nessa história. A Bíblia diz do povo babilônio que eles ali sofreram algumas consequências por causa dos seus erros, dos seus delitos, da sua desobediência. E a Bíblia diz que esse método, na verdade, disciplinar que Deus decidiu ali fazer que eles mudassem os seus pensamentos, as suas atitudes, Deus ali decide, na verdade, castigar o seu povo. Então você vai ler Malaquias, Zacarias, e você vai compreender, até mesmo Ageu, que Deus ali está dando uma outra oportunidade ao povo babilônio. Ou seja, para que eles retornassem novamente à sua pátria, à sua terra natal, à sua origem, vamos dizer melhor. Só que então Israel teve, ali pelo cativeiro babilônico, eles passaram ali num período de 70 anos. E o que chama a atenção é que não foram 70 anos de alegria. Foram 70 anos ali de dificuldade. Foram 70 anos vivendo ali, na verdade, com seus corações entristecidos, vendo lutas, muitas vezes até perseguição dentro da Babilônia. Mas o que chama a atenção sobre isso é que quando Deus decidiu castigar o povo, porque Deus queria, na verdade, corrigir eles, porque eles lá atrás, eles erraram e eles pecaram ao Deus do Senhor, pecaram ao Senhor dos Exércitos, ou melhor dizendo assim. Então nós começamos a perceber que até mesmo as crianças que nasceram ali dentro da Babilônia, ou seja, dentro do cativeiro, eles não conheciam a Deus.
Eles ouviam falar de Jesus apenas da boca dos seus pais. Então eles não conheciam o verdadeiro Deus. Mas, por intelecto ali dos próprios pensamentos, quando eles estavam presos, os próprios pais deles falavam do Senhor dos Exércitos. Que como Deus tem sido bondoso com eles, que eles começaram a sentir saudade da sua terra natal, da sua origem e das promessas que Deus ali fez ao povo babilônico. Só que esses 70 anos ali foram de muitas dificuldades. Foram 70 anos ali de muita tribulação. Mas o desejo deles era que Deus desse a eles mais uma outra oportunidade para que eles voltassem a servir ao Senhor dos Exércitos. E você vai compreender aqui que era o resultado ali das suas atitudes, como eu disse, das suas contrarias ao plano de Deus, porque eles contrariaram os planos de Deus, porque o plano do Senhor Jesus muitas vezes é para que nós sejamos felizes. E nós muitas vezes entortamos a nossa direção e esquecemos que tudo que o Senhor faz para nós é bom, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus. E ali eram indiferentes a Deus. A sua palavra, somente com o profeta Jeremias, endureceu-se aproximadamente ali por 23 anos. Então só no período do profeta Jeremias, o povo endureceu o seu coração. O povo ficou ali com o coração contriado. Eles não queriam abrir ali o coração para que Deus trabalhasse na vida deles. Então aqui não estamos falando de 23 dias, 23 meses. Nós estamos falando de 23 anos. O povo não querendo ouvir a palavra do Senhor Jesus. E eles não deram ouvido aos profetas enviados. Porque perante ali o profeta Jeremias, também teve Isaías, teve ali Zacarias, teve Ageu, Malaquias, teve grandes homens de Deus que o repreenderam o povo, porque eles estavam vivendo na própria desobediência do Senhor Jesus. E o cativeiro aqui aconteceu devido a não aproveitar a primeira oportunidade dada ao Senhor Jesus. Então muitas vezes aqui, quando o Senhor nos dá a oportunidade para que nós possamos viver as promessas deles, possamos viver aquilo que Ele nos preparou, e muitas vezes nós desperdiçamos aquilo que Deus o colocou sobre as nossas mãos. É bem provável, e verdade também, que muitos homens, quando eles buscam a presença de Deus, até conseguiram algo por seu intuito, porque almeja o que está no seu coração a chegar num patamar elevado. E muitas vezes quando ele consegue chegar no patamar, aquilo que ele sempre desejou, e ele se afasta da presença de Deus. Isso é bem verdade, que muitas vezes Deus ali vai dar aquilo que o homem pede para algumas pessoas, e alguns vão passar anos e anos, não vão receber a promessa de Deus, não vão receber, na verdade, as bênçãos do Senhor Jesus, porque Deus, Ele conhece o coração dele. Deus conhece o coração do ser humano, porque quando ele receber aquilo que ele sempre precisou, ele virará as costas para Deus. Então aqui, Deus precisava disciplinar esse povo. Deus precisava dar um castigo neles, para que eles compreendessem a boa e perfeita vontade do Senhor Jesus na vida deles. E aqui, essa transição, Deus tem sido bom, e o homem muitas vezes não reconhece. Ou seja, antes, porém, confunde as coisas e não reage muitas vezes com arrependimento. E Deus, por ser tão bom, muitas vezes, Ele nos dá a oportunidade, Ele nos dá a segunda chance para que nós se arrependemos do nosso pecado. Porque muitas vezes aquele que se arrepende do seu pecado e confessa ao Pai, a certeza é que ele alcançará a própria misericórdia do Senhor Jesus.
Só que a vida aqui no cativeiro, nós possamos aqui colocar, englobar aqui o Salmo 137, o versículo 1 e o versículo 5. Você vai compreender isso se você ler. Que eram, até um certo ponto ali, para eles, parecia ser normal. Talvez o pecado ali parecia ser normal. Só que Deus já tinha um tratado com eles. E eles ali não davam a esperança aos judeus de retornar à vida anterior. Entendeu? Então isso chama a atenção, que é revelada ali pelo Salmo 137, porque esse método que Deus decide disciplinar o seu povo é para que eles, na verdade, deixassem de viver a vida que eles estavam vivendo. E ali o que chama a atenção aqui são 5 itens, que eles viviam descontentes. Então eles não eram felizes dentro do cativeiro. Quem é que é feliz dentro de um cativeiro? Aprisionado, aonde você sente saudade ali da sua liberdade, daquilo que você fazia quando você estava aqui fora. Né? Qual é o preso que realmente está lá e ele sente muitas vezes a vontade de voltar às suas épocas antigas, de quando ele era livre. Então esse povo aqui, eles estavam descontentes, porque eles sentiam saudade de viver ali os tempos que eles estavam na presença de Deus. Eles viviam chorando ali e lamentando também, até mesmo orando e pedindo ao Pai que estava em culto, falando com ele. O próprio Jeremias aqui, Jeremias 33:3, ele escreveu dizendo: clama a mim e respondeste-ei, que anunciaste-ei coisas grandes e firmes que você nem sabe. Então aqui, quando você clama a Deus, a certeza é que a vitória virá sobre a sua vida. E aqui eles choravam e eles lamentavam, e era como se forçado, e eles entoarem ali um cântico, que viveram alegre. Porque quando eles cantavam, quando eles na verdade adoravam, cantavam esse cântico, saíam da sua boca, ali eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós. Então eles reconheceram pela sua própria boca que o Senhor tem feito para eles grandes coisas sobre a vida. Então quando você passa a reconhecer o que o Senhor fez para a tua vida, a certeza é que você já está compreendendo e abrindo o coração para que o próprio Deus venha trabalhar sobre a tua vida. E ali, assentados, eles choravam e lembrando da sua pátria. Essas lembranças o angustiavam muito eles, pois eles lembravam do seu primeiro estado, ou seja, da onde eles vieram. Porque o desejo deles era de retornar, na verdade, da onde eles vieram. Só que ali, as alegrias, as liberdades, as colheitas, as festas religiosas, as romarias do templo, vida ali normal que eles tinham, uma vida satisfatória, eles sentiam, na verdade, tudo isso pesando sobre as tuas costas, pesando sobre as tuas vidas, porque na memória deles, eles só teve tempos de bênção quando eles serviam a Deus. Então eles lembravam, a alegria estava dentro do coração deles, a liberdade, como eu disse, era bom. E ali eles tinham colheitas, eles tinham frutos, eles tinham ali uma vida de abundância com Deus. Mas eles desperdiçaram aquilo que o Senhor tem feito sobre a vida deles. Só que quando eles olhavam, eles traziam uma triste lembrança do seu passado, pois outrora vivia dias melhores, mas havia se esquecido de Deus, ou seja, abandonado Deus, deixado Deus para trás. E quando você vira as costas para o Senhor Jesus, a certeza é que haverá uma decadência
E tudo que você almejou, que você conquistou, a certeza a tendência, na verdade, é cair, é perder ali tudo aquilo que você tem conseguido. Porque certamente, quando você vira as costas para Deus, automaticamente Ele também vira as costas para você e deixará ali de ouvir a sua oração. Ele pode escutar a sua oração, mas Ele vai deixar de ouvir a oração daqueles que o rejeitou. Porque na verdade não foi Ele que te rejeitou, foi o próprio homem que rejeitou as promessas do Senhor Jesus. E como Deus é educado, Ele não força ninguém a servir a Ele, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu o nosso livre-arbítrio. Então, Ele não vai forçar ninguém a servir a Ele. A certeza é disso. E aqui é um reflexo da vida de muitos de hoje. Então, tudo isso é um reflexo. Porque se você ler aí o Salmo 137, e você lê também aqui a passagem de Zacarias, capítulo de número hoje, você vai ver e observar que muitos estão vivendo o que o povo do Babilônia estava vivendo naquela grande época, sentindo saudade dos seus feixes, sentindo saudade das colheitas, sentindo saudade de quando eles viviam na própria liberdade com o Senhor dos Exércitos. Então, você vai entender que outrora eles viviam vidas melhores ali. Eles viviam alegres também. Eles tinham a esperança de dias melhores ainda, porque a convicção deles que quando eles estavam na presença de Deus, por ser feliz, eles iam ser muito mais felizes ainda. Mas se esqueceram, porém, de uma coisa importante aqui. Não fizeram a menção de Deus. Esqueceram de incluí-lo. Eles esqueceram de colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, de tudo que você for fazer, a certeza é que é vitória concluída para a tua vida. Mas ainda dê prioridade às suas vidas do que a própria prioridade primeiramente a Deus. Então aqui eles caíram na situação que estão hoje muitos vivendo. Na verdade, muitos estão vivendo essa mesma vida do que o povo babilônico aconteceu lá atrás. Então aqui viveram em tanto amargura e tristeza, lembrando do seu passado ali de alegrias. Eles viveram aqui amargurado, entristecido, com a cabeça baixa, pensativo, com uma nova perspectiva de vida, mas esqueceram ali que eles teve a sua oportunidade e desperdiçou aquilo que o Senhor Jesus o colocou sobre as suas mãos. Só que o profeta aqui estava anunciando uma nova situação. Deus trouxe à memória, ou seja, os tristes estado deles. Deus colocou em memória o triste estado deles, ou melhor, o que eles estavam vivendo. E após essas lembranças, mostra ali um novo cenário para a vida deles. E todo o capítulo 8, se você vai ler, é uma mudança aqui de cenário, é uma mudança de vida que Deus aqui está proporcionando e dando a eles uma nova oportunidade de servir a Deus. Se você ler o versículo 10, versículo 11, versículo 12, você compreenderá que os termos antes não havia, mas agora haverá. Ou seja, ali parecia não ter uma oportunidade, parecia não ter uma chance. Mas agora, com certeza, Deus estava dizendo para eles que haveria uma nova chance. E ali, lembra que no versículo 13 ali, foste maldição, na verdade. Só que, quando está aqui falando de maldição, depois lá na frente, o Zacarias vai dizer que serei bênção. Então ali, aquela própria maldição que aconteceu na vida deles, se transformará de uma bênção sobre a vida deles, por se arrepender ali dos seus pecados. E o versículo 14 e o versículo 15 você vai ler depois aí também,
Ou seja, eles pensam ali, na verdade, em fazer o mal, né? Só que automaticamente, ao mesmo tempo, eles já vão outrora lembrar das promessas do Senhor Jesus e eles vão pensar agora em fazer o próprio bem para alcançar ali a misericórdia do Senhor Jesus. E aqui nós devemos atentar para essa expressão do versículo 15. Deixa eu ler aqui para que você entenda melhor. Zacarias capítulo 8, versículo 15, que está escrito assim: assim pensei de novo em fazer o bem em Jerusalém, a casa de Judá, nesses dias não temais. Só que se você for ler aqui o versículo 14, está escrito assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei em fazer o mal, como a vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Então no versículo 14 aqui, você entende que eles falam, como pensei em fazer-vos o mal. Entendeu? Na mente deles estava apropriado para que eles fizessem o mal. Só que ali eles falam que foram provocados a ira de Deus. Porque diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Porque o próprio Deus estava falando, como vocês podem praticar a iniquidade, praticar o pecado, praticar o mal. E o Senhor estava avisando eles, e eles ali não quis ouvir a palavra do Senhor Jesus. E nesse exato momento, no versículo 15, ele está escrito assim, assim pensei de novo. Então, quando eles colocam nessa palavra, assim pensei de novo em fazer o bem a Jerusalém, a certeza é, né, que já estava criando ali uma nova oportunidade, porque Jerusalém, a casa de Judá, nesses dias, e aí tem uma vírgula dizendo, não temais. Então Deus estava falando para eles, não temais, porque ali haveria uma nova chance. E por isso aqui que eu quero destacar a vocês, que quando o Senhor Jesus nos dá uma segunda oportunidade, nós devemos agarrar, como é aqui o título, na verdade, aproveite a segunda chance de Deus. Então, que você possa aproveitar a segunda chance do Senhor Jesus sobre as vossas vidas. Porém, como está aqui no versículo 15 do profeta aqui, Zacarias, capítulo de número 8, versículo 15. E você vai entender aqui que essa expressão, Deus revela que estava dando a Israel uma segunda chance, uma segunda oportunidade para eles. E você vai entender que ali Deus quer restaurar as suas vidas, quer trazer novamente alegria para a vida deles. Deus ali quer reestruturar as suas famílias, porque eles estavam acabados, estavam destruídos. Não tinha mais perspectiva de vida, de reconstrução. E Deus ali dá a eles esse novo argumento para que eles possam entender a reconstrução da sua vida novamente. E de se pensarem também nos seus caminhos. Deus deu ali a oportunidade para que eles pensassem nos seus caminhos, para que eles entendessem que os caminhos que eles estavam andando eram caminhos tortuosos, caminhos da perdição, da morte, que não levaria eles em lugar nenhum, a não ser para o próprio inferno ou a própria perca da sua salvação. E ali, de reverem também os seus atos, as suas atitudes com Deus, para que eles pensariam sobre isso. E dali, tinha que avaliar novamente o seu viver, o seu cotidiano, o que estava tirando eles da presença do Senhor Jesus. E ali, de recompare, na verdade, essa vida social deles, muitas vezes até a vida própria, né? Ou seja, econômica, física, nacional, espiritual, seja qual for. Deus ali estava colocando para que eles pensassem na verdade o que estava acontecendo com eles, porque o pensamento do Senhor Jesus era que eles vivessem na verdade uma nova vida com o Senhor Jesus.
Então, se nós pensarmos muitas vezes aqui, a nossa batalha espiritual, como diz a palavra do Senhor, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais, contra as maldades desse mundo, ela é verídica. Porque uma brecha que eles deram ali, eles passaram 70 anos em cativeiro. E muitas vezes o homem passa aqui 70 anos, o resto das suas vidas, na verdade, vivendo em lutas, em perseguições, em brigas, em contendas, em desunião, seja aonde for, ou seja qual o âmbito da família, por simplesmente não ouvir, não ter a sensibilidade do Espírito Santo. Porque a batalha espiritual, muitas vezes, eu quero em breve também estar trazendo aqui sobre um estudo referente sobre a batalha espiritual, que ela não é brincadeira. Se você dá uma brecha, muitas vezes, porque eles deram uma brecha aqui e eles passaram por grandes tribulações sobre a vida, passaram por grandes lutas, porque ficaram 70 anos. Você já imaginou 70 anos em cativeiros? Muitos quando foram ali para o cativeiro, já estavam com 40 anos, outros já estavam com 60 anos, outros já estavam com 80 anos. Então imagina o tanto que essas pessoas sofreram lá dentro, né? O tanto que eles passaram as dificuldades, passaram as lutas ali. E não foi fácil. Só que ali, Deus vai usar alguém, um ímpio, um homem, ou seja, um imperador ali, Ciro, para libertar o povo babilônico. Então eu aprendo aqui que muitas vezes, quando nós precisamos ali de algo da parte do Senhor, da mesma cúpula ou da mesma congregação onde nós estamos, ou seja, onde for, alguém que possa nos ajudar. E se muitas vezes aquele não pode estender a mão para nós, Deus muitas vezes vai levantar um ímpio para mostrar que Ele é sobre a nossa vida e que Ele é conosco. Só que aqui, Deus aqui vai dar uma nova oportunidade de eles reescreverem a sua história, de mostrar a sua história, de dizerem novamente que o Senhor deu a eles uma nova chance e uma nova oportunidade. E a conclusão de tudo isso, na Bíblia, temos vários exemplos de pessoas que tiveram uma segunda chance, ou seja, melhor, dada ali por Deus, né, para se recomporem. Exemplo aqui, Faraó, o filho pródigo, o jovem rico, né, a mulher pecadora, que seja a mulher adúltera. Tem vários exemplos aqui na Bíblia de pessoas que Deus deu a segunda chance. Só que me chama a atenção aqui dessa mulher pecadora que foi pego ali no ato do adultério, e muitos queriam apedrejar ela, queriam acabar, ceifar a sua vida. Deus olhou para ela e disse: vai e não peques mais. Então o importante de tudo isso, quando você se arrepende aqui dos seus pecados, que você segue a sua vida, mas não volta a cometê-lo novamente os erros do passado. Então Deus deu a oportunidade a eles para que eles seguissem a vida, não cairiam, na verdade, no novo erro, né, a qual eles cometeram lá atrás. E aqui uns não souberam aproveitar a tal oportunidade, né, ao passo que outros agarraram com toda a força possível, não desperdiçou aquela oportunidade, agarrou para não mais soltar. Eu acredito que muitos ouvem esta mensagem também, que esteja de frente da segunda chance de Deus. Acredito que muitas pessoas estão olhando hoje e esperando aqui a segunda oportunidade de Deus, da mesma forma que o povo babilônico teve ali a sua oportunidade. Como no passado muitos não aproveitaram, outros porém vão abraçar, vão agarrar. A qual dos grupos na verdade você pertence? Qual a chance está lançada, ou melhor, para a tua vida? Ou dizendo melhor, qual decisão você irá tomar? Irá agarrar a oportunidade que Deus deu para a tua vida, dizendo melhor?
ou você vai desperdiçar aquilo que Deus entregou na tua mão. Então pense nisso, reflita, porque a certeza é que Deus quer te abençoar e Ele quer te dar uma nova chance para que você possa servir a Ele com toda a fidelidade daqui para frente. Agarre aquilo que Deus colocou sobre as tuas mãos e o nome dele será glorificado na tua vida. E mais uma vez eu quero te convidar aqui para inscrever no canal, para deixar o teu like, para ativar o sininho aí para receber as notificações. E eu quero agradecer também a todos, os que estão inscritos, que estão se inscrevendo. E já estamos chegando aí aos 500 inscritos. Acredito que até essa semana Deus já nos abençoou mais uma vez. Então isso só está acontecendo porque vocês aí estão me dando essa oportunidade de poder passar aí o conhecimento daquilo que Deus colocou sobre a minha vida. E a certeza é que tudo quanto eu aprendi durante esses anos, durante esses estudos, aproveitando ali até mesmo pela Academia de Pregadores, passarei a vocês tudo aquilo que Deus colocou sobre o meu coração. A certeza é que juntos vamos vencer e o nome do Senhor Jesus será glorificado. E mais uma vez aí, quero te convidar para deixar o seu like, tá bom? E se inscrever aí no canal. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Deus lhe abençoe.